Estamos de volta com o SBT News para você e hoje termina a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Prisco Paraíso recebe o candidato Rogério Portanova da Rede. Boa noite, candidato. Boa noite, Prisco. Tudo bem, Sibeli? Professor Rogério Portanova, satisfação tê-lo aqui. Encerrando a nossa rodada, são 5 minutos e meio. A primeira indagação que eu lhe faria é o seguinte: o que colhe nos seus roteiros pelo Estado, nesses primeiros movimentos aí da campanha? Colhe uma decepção da sociedade em relação à classe política como um todo, uma indignação? Qual é o sentimento que prevalece? Bom, a primeira coisa que tem... Boa noite. Boa noite, Prisco Paraíso. Boa noite a todos os ouvintes do SBT News. É um prazer estar aqui de volta a casa, né? E dizer que a primeira coisa que tem é um sentimento de uma espécie de traição dos partidos tradicionais que se tem, uma vez que tem candidato a governador que jurou que ia ser e depois não é mais, e há uma decepção da militância, há uma decepção das direções, depois partidos que têm um agrupamento num cálculo matemático muito mais do que político e ideológico, aumentando esse grau de repulsa que tem da política tradicional. Como a gente se apresenta um pouco como uma alternativa baseada na inovação tecnológica, na sustentabilidade, e ancorado por Marina Silva, que hoje está em segundo lugar em todas as pesquisas e que vence no segundo turno... Acaba não caindo na vala comum? Exatamente. Vem como a gente um grande aliado da sociedade e não dos partidos tradicionais. E a gente viu uma movimentação em algumas pesquisas, por exemplo, na do Ibope, eu apareço empatado tecnicamente com o Merizio. Eu tenho 2, ele tem 6, e ele está empatado com o Mariani com 11, ou seja, se ele tem 5 de diferença empatado, 4 para baixo empata também. Claro. Então, há uma movimentação nesse processo e eu vejo que vários vereadores e dirigentes de outros partidos que não estão contentes com seus candidatos a governador, evidentemente de outros partidos, como, sei lá, o PCdoB, PDT, Podemos, tantos outros, não estão contentes com a sua majoritária, fazendo campanha para o seu proporcional, e parece que a coisa fica meio em aberto. Agora, a maior aliança que tem mesmo é com a sociedade. Quando a gente consegue comunicar e diz, vamos mudar baseado nos princípios do aprofundamento da democracia, da sustentabilidade, sobretudo da ética da política, eles veem uma colagem da ideia de um professor universitário que, se não for eleito, volta para a sala de aula. E eu estou dizendo, vamos fazer esse político trabalhar. Esse é o principal foco da pregação? Com certeza, é trabalhar nessas 3 dimensões aí da ética, da democracia, da sustentabilidade, e com isso todos os demais programas. A gente pensa a educação nesses 3 níveis, o transporte nesses 3 níveis, trabalhando com um novo modal de transportes, mostrando que é viável sim o transporte rodoviário de linhas que já existem, não precisa nem desapropriação, nem nenhum requisito ambiental. Mas não necessariamente essas são as maiores demandas de Santa Catarina, sob o aspecto infraestrutural e logístico, né? Não, as maiores demandas são, de fato, saúde e, de alguma maneira, segurança. Essas são as principais demandas que tem. Na área da saúde, por exemplo, a gente trabalha muito numa perspectiva de inovação tecnológica que acabe com as filas e que, ao mesmo tempo, diminua a extraordinária dívida que existe atualmente e também dos 183 hospitais que nós temos. Visitamos cada um deles em cada região que a gente vai e tem excelentes hospitais públicos, excelentes hospitais privados e excelentes hospitais comunitários, como é o caso de Chapecó, que nós estamos vindo de lá agora. Esses exemplos podem ser um conjunto de ações que venha a melhorar a saúde catarinense. Agora, as finanças públicas também se constituem algo desafiador, hein? Sem dúvida nenhuma, a dívida que se tem com relação à IVESC, com relação às letras e com relação à SC 401, somam quase 30 bilhões de reais que deverão ser renegociados, e eu acredito que não se paga isso de uma hora para outra. Tem que ter autoridade do governo para que se diminua essas dívidas em renegociação, ao mesmo tempo que se renegocie com os bancos os juros da dívida que existe do Estado, e diminuindo também as secretarias regionais e fazendo esse rearranjo, vai sobrar dinheiro para investimentos. Agora, Rogério Portanova tem procurado linkar a sua imagem com a de Marina Silva, considerando a boa imagem dela e também o bom posicionamento nas pesquisas? Não só por isso, principalmente pelas suas boas ideias, pelas ideias que tem a rede
Enquanto todos os outros candidatos se escondem, o MDB se esconde atrás do Temer, o Merizio, não sei quem que ele apoia, enfim, está todo mundo escondido. Parece que tem uma eleição em Santa Catarina que não existe no Brasil, para nós existe. Marina Silva, que é 18, vai se eleger presidente da República, e nós vamos dar esse salto de qualidade aqui, podendo ter no segundo turno alguém que está fora do campo político. A gente costuma dizer, um pequeno gesto, que é o voto, pode trazer uma grande transformação, que é a sustentabilidade. E nós colocamos muito claramente, em 2018 é 18, Marina Silva é 18, Rogério Portanova é 18. Até quem está nos escutando vai repetir comigo, em 2018 não ouviu, é 18, 2018 é 18. Muito bem, Rogério Portanova, muito grato pela presença e sucesso aí na caminhada. Eu que agradeço, por isso que parabéns pelo bom jornalismo que vocês têm desenvolvido aqui no SBT. Muito grato. Mais próximo da eleição, vamos ter também a sua presença no SBT meio-dia para uma entrevista de 15 minutos. Estarei lá, aposto. Certo? Obrigada, Forte Prisco. abraço. Obrigada, Boa candidato. noite.